Buenas tardes, soy Matheus Patrício de Oliveira, estudante de Medicina da Universidade UPAL do sexto semestre. Hoje vou falar sobre o acidente cerebrovascular hemorrágico e a disciplina Fisiopatologia 2 com o Dr. Luiz Oporto. Uma breve introdução. O ACV hemorrágico, também conhecido como ictus hemorrágico, derrame cerebral ou hemorragia cerebral, é um tipo de ictus ou enfermidade cerebrovascular que afeta o suministro de sangue ao cérebro. Entre os dois tipos de ACV isquêmico hemorrágico, o ACV hemorrágico é o tipo de acidente cerebral hemorrágico menos comum. Este se produz quando um vaso sanguíneo se rompe e sangra em el cérebro, comprimindo e afetando assim ao tecido das células do cérebro rapidamente. Quando se rompe um vaso sanguíneo dentro do encéfalo ou em sua superfície e há hemorragia dentro do encéfalo ou ao redor deste, a inchação e o aumento da pressão a causa da hemorragia dano às células e ao tecido do encéfalo. O acidente cerebrovascular hemorrágico a menudo se produz a causa de pressão arterial alta, aneurisma, anomalia arteriovenosa, traumatismo na cabeça ou transtorno hemorrágico. Um acidente cerebrovascular hemorrágico ocorre quando se reinventa um vaso sanguíneo e sangue dentro do cérebro. Isso dana as células do cérebro e começa a morrer. Existem dois tipos principais de ACV hemorrágica: hemorragia intracerebral, quer dizer que o ACV hemorrágico foi provocado por uma hemorragia no cérebro, e também a hemorragia subaracnoidea, quer dizer que o acidente cerebrovascular hemorrágico foi provocado por uma hemorragia na superfície do cérebro e ao espaço subaracnoideu, formado pelas membranas que cobrem o cérebro. A hemorragia cerebral ou intracerebral é causada por um aneurisma cerebral, que é a dilatação anormal da zona débil de um vaso sanguíneo dentro do cérebro. Quando o aneurisma se rompe, se produz o derrame de sangue no cérebro. A gravidade da hemorragia cerebral depende da quantidade de sangue derramada e da zona do cérebro onde esta se produz. Em muitos casos, as pessoas que sofrem uma hemorragia cerebral morrem devido ao aumento da pressão no cérebro. Pero las que sobrevivem solem recuperar-se melhor e padecer menos de discapacidade que as pessoas que sofrem acidentes cerebrovasculares causados por obstruções. Os acidentes cerebrovasculares isquêmicos são mais devastadores, porque parte do cérebro morre quando se obstrui um vaso sanguíneo, e o cérebro não pode produzir células novas para reemplazar as células mortas. Pero, em uma hemorragia cerebral, em acidente cerebrovascular é causado pela pressão da sangue que empurra contra uma parte do cérebro. Se a pessoa sobrevive, a pressão diminui lentamente e o cérebro pode recuperar parte das funções perdidas. Hemorragia subaracnoidea. Se produz uma hemorragia subaracnoidea quando se rompe um vaso sanguíneo na superfície do cérebro, e o vaso sanguíneo roto derrama sangue no espaço compreendido entre o cérebro e o crânio. Com esse tipo de hemorragia, o sangue não se introduz no cérebro. Em ambos tipos de acidentes cerebrovasculares hemorrágicos, o vaso sanguíneo roto pode haver-se debilitado devido a uma lesão na cabeça ou uma malformação congênita. Os acidentes cerebrovasculares hemorrágicos também podem ser ocasionados por hipertensão arterial não controlada. O cérebro controla todo o que hace ao corpo, incluindo o movimento, habla, visão e emoções. Apresentar sintomas de AVC significa que pode haver um dano no cérebro que afeta a qualquer dessas funções. Aproximadamente, 1 de cada 6 pessoas que têm um acidente cerebrovascular tem um AVC hemorrágico. Por lo general, o evento vascular cerebral hemorrágico afeta mais as pessoas maiores, pero pode ocorrer a qualquer idade. Um pouco mais sobre a epidemiologia. As enfermidades cerebrovasculares são um problema de saúde mundial. Constituem a primeira causa de discapacidade em adulto e a segunda causa de demência, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. 15 milhões de pessoas sofrem com ictus a cada ano, entre elas 5,5 morrem, e é o 10% de todas as mortes produzidas, e outros 5 milhões quedam com alguma discapacidade permanente. Por outra parte, se estima que 38 milhões de dias perdidos de vida saudável em 1990 se chegará a 61 milhões em 2020. Cada ano, em todo o mundo, mais de 83 mil pessoas de 20 anos ou incluso menores padecem de um acidente cerebrovascular.
El ictus, uma condição tradicionalmente associada à idade avançada, afecta cada vez mais a los jóvenes e as pessoas de mediana idade. Segundo o estudo sobre a carga global e regional de ictus 1990 a 2010, además se prevê que o importe global da discapacidade e da enfermidade e da morte prematura causada por acidente cerebrovascular se duplica em todo o mundo para o 2030. A nível mundial, se produz um aumento alarmante de 25% no número de casos com ictus entre pessoas de 20 a 64 anos. Nos últimos 20 anos, se representa em esse grupo 31% do número total de acidentes cerebrovasculares, em comparação com o 25% de antes de 1990. Assim, cada ano que se vêem afetados mais de 80 mil pessoas de 20 anos e mais, surpreendentemente, é o 0,5% de todos os acidentes cerebrovasculares ocorrem em este grupo de idade. Um estudo mostra que em 2010, as 3/5 partes, 61,5% da discapacidade e mais de la metade, 51,7% das vidas perdidas a um acidente cerebrovascular são o resultado de acidentes cerebrovasculares hemorrágicos, a forma mais mortal, sobretudo causada pela pressão arterial alta. Os estilos de vida pouco saudáveis, apesar de ser tão comum como os acidentes cerebrovasculares isquêmicos. Em todo o mundo, o acidente cerebrovascular é a segunda causa de morte mais comum. Nos Estados Unidos, o acidente cerebrovascular é a quinta causa mais comum de morte e a causa mais comum de lesão neurológica capacitante em adultos. Nos Estados Unidos, ao redor de 795 mil pessoas sofrem um acidente cerebrovascular e ao redor de 130 mil morrem a cada ano por um acidente cerebrovascular. Os acidentes cerebrovasculares são muito mais comuns entre os ancianos que entre os adultos jovens, porque em geral os problemas que conduzem aos acidentes cerebrovasculares progressam com a idade. Mais de 2/3 de todos os acidentes cerebrovasculares ocorrem em pessoas maiores de 65 anos. O acidente cerebrovascular é mais comum entre as mulheres que entre os homens, e quase 60% das mortes por acidente cerebrovascular ocorrem em mulheres. Possivelmente porque as mulheres são, em promédio, maiores quando ocorre acidente cerebrovascular. Bases anatômicas ou fisiológicas. Quando os vasos sanguíneos do cérebro estão débeis, anormais ou bajo uma pressão inusual, pode ocorrer um acidente cerebrovascular hemorrágico, e o acidente cerebrovascular hemorrágico pode ocorrer sangrado dentro do cérebro, como uma hemorragia intracerebral, ou pode ocorrer o sangrado entre a capa interna e média do tecido que recobre a célula, em um espaço subaracnoideu, como uma hemorragia subaracnoidea. Aqui podemos observar uma breve ilustração de uma hemorragia intracerebral e a hemorragia subaracnoidea. Podemos observar também as capas do cérebro, escalpo, crânio, dura madre, aracnóide, o espaço subaracnoideu, a pia madre e o cérebro. Aqui também uma breve ilustração de como ocorre um acidente cerebral hemorrágico, que é uma extravasação do sangue através dos vasos sanguíneos. Aqui também temos o polígono de Willis, que é o suministro de sangue ao cérebro. Apresenta a artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, artéria cerebral posterior, artéria cerebral inferior anterior, artéria cerebral inferior posterior, artéria carótida interna, artéria basilar e artéria vertebral, que compõem o polígono de Willis. A ligação das estruturas intracranianas é responsável do polígono de Willis. Algumas ramas da ACI também contribuem à vascularização dessas estruturas. A artéria oftalmológica irriga o nervo óptico e a parte da retina, e a artéria carótida anterior irriga as estruturas do diencéfalo e do telencéfalo circulares do ACI e as artérias que formam o polígono de Willis, ACM, ACA, ACP, ACOP e ACOA, irrigam o diencéfalo, os gânglios basais e a cápsula interna. Aqui podemos observar as partes de irrigação da artéria cerebral do polígono de Willis. Aqui podemos, na primeira imagem, a artéria cerebral anterior. Em azul ciano, os ramos terminais, e em azul mais escuro, os ramos centrais. A artéria cerebral média está em rosado, os ramos terminais, e em amarillo, os ramos centrais. Acá, seguimos como a artéria cerebral anterior, em azul ciano, os ramos terminais,
em azul escuro, ramos centrais, a artéria cerebral média roçado, os ramos terminais, e amarelo, os ramos centrais. A artéria cerebral posterior está em verde claro, ramos terminais, um amarelo mais escuro, ramos centrais, verde escuro, artérias paramedianas e circunferenciais. Em naranja, artéria cerebral superior, um marrom em artéria cerebrosa anterior inferior e um pouco mais verde na artéria cerebrosa posterior inferior. E na imagem podemos observar as regiões de irrigação dessas artérias. Quando uma artéria dessa está afetada, o que pode ocorrer? Na artéria cerebral anterior, o paciente pode ter uma hemiparesia contralateral mais acentuada no membro inferior, uma perda sensorial contralateral, alterações do funcionamento infecteriano anal e vesical, manifestações mentais que são mais nítidas e estáveis se o AVC for bilateral, alterações no comportamento se o AVC lobo frontal for intenso. Na artéria cerebral média, uma afasia, uma heminopsia hormônica, hemihipotesia, apraxia, alexia. Na artéria cerebral posterior, síndromes sensoriais talâmicos, alteração da memória, heminopsia hormônica, síndrome de Atom, cegueira cortical provocada por uma lesão bilateral dos lobos occipitais associada à agnósia, dislexia sem agráfica, hemiplegia fugaz e ataxia. Na artéria carótida interna, o paciente poder ter hemiplegia contralateral com heminopesia e afasia, isquemia retiniana com obstrução ou perda de visão do olho homolateral e inconsciência no momento da oclusão. Nota que 40% dos doentes com oclusão da artéria antes do AVC definitivo ataques isquêmicos transitórios. Artéria basilar. Paciente pode ter hemiplegia contralateral e ou tetraplegia, paralisia facial, disátria ou disfagia, síndrome de Holmes homolateral, perda de consciência e presença de vertigem. Na artéria vertebrobacilar, sinais de lesão de nervos cranianos e de conexão cerebrosa homolaterais, com sinais sensitivos e motores nos membros contralaterais. Síndrome de Weber, paralisia homolateral dos nervos oculto-motor comum e hemiplegia contralateral. A fisiopatologia. A hemorragia intraparaquimatosa hipertensiva, a mais frequente solo deve-se à rotura de uma artéria pequena e de penetração profunda devido ao aumento da pressão sobre elas. Esse sangrado pode ser pequeno ou formar um coágulo grande que pode incluso comprimir o tecido circundante e causar hérnia e morte. Geralmente, esse tipo de hemorragia se desenrola durante 30 a 90 minutos, mientras que as ocasiões associadas com a terapia anticoagulantes pode progressar hasta 24 a 48 horas. Os principais sítios afetados por esse tipo de hemorragia são os núcleos de la base, principalmente o putame, o tálamo, o cerebelo e a protuberância. Outras causas de hemorragia intracerebral é a angiopatia amiloide, a enfermidade mais comum em los ancianos, donde se produz a degeneração arteriolar, lo que resulta em el depósito de amiloide em las paredes das artérias cerebrais, debilitando-las e provocando sua ruptura. A angiopatia causa hemorragias lobulares únicas e recorrentes. O sangrado intraparenquimatoso se produz por ruptura de aneurisma de Charcot-Bouchard, pequenas formações saculares de las artérias cerebrais em la transição de la substância blanca a la corteza cerebral, que se forma em hipertensão arterial não controlada ou não tratada. A hemorragia subaracnoidea se produz por hemorragia dos aneurismas cerebrais, defeitos ou formações saculares das artérias. Em o espaço licórico ou subaracnoideu provavelmente tenha uma origem congênita. O paciente também pode apresentar uma pressão arterial alta não controlada, sobretratamento com anticoagulantes, protuberância em pontos débeis de las paredes de los vasos sanguíneos, traumatismo, depósito de proteínas em las paredes de los vasos sanguíneos que provocam uma debilidade na parede do vaso, angiopatia amiloide cerebral, acidente cerebrovascular isquêmico que causa a hemorragia. Quadro clínico. O paciente com suspeita de VHC mostra signo de alarma que inclui déficit neurológico de aparição súbita, especialmente localizados que progressam minutos ou horas. Esses signos de advertência são debilidade muscular repentina,
câmbio sensorial unilateral repentino, dificuldade repentina para falar ou compreender, perda visual repentina, especialmente se é unilateral, perda repentina do equilíbrio e de descoordenação motora. Repentina, descenso repentino do nível de consciência, dolor de cabeça repentino, ademais, as náuseas, os vômitos e presença arterial elevada formam parte da apresentação clássica do VHC. Também, dolor de cabeça intenso e repentino, perda de conhecimento, se é prolongado se chama coma, vômitos, tortícolis, entumecimento, debilidade ou impossibilidade de mover a cara, braço ou pernas de um lado do corpo, dificuldade para falar e que te entendam, mareos e vertigo, dificuldade para manter as pernas direitas, elevá-las, febre, sensibilidade à luz, inquietude e confusão, delírio, ataques pode se dar por convulsões. Complicações. Como complicações de los quadros clínicos, pode ocasionar uma debilidade ou parálise, generalmente a um lado do corpo, falta de consciência de um lado do corpo, generalmente ao lado esquerdo, perda de la sensibilidade a um lado do corpo, dificuldade para tragar, cansaço extremo, problemas para dormir, problemas para falar, ler e escrever, problemas com a visão, por exemplo, visão doble ou cegueira parcial, dificuldades com a memória e a concentração, dificuldade para controlar a vejiga, movimentos intestinais ou entranhamento. Câmbios de comportamento também está presente nas complicações. Diagnóstico. O paciente será submetido a numerosas provas em um hospital para tratar de descobrir o tipo de acidente cerebrovascular que tu viste e a parte afetada de tu cérebro. Isso permitirá que tu médico planifique tu tratamento. Para o diagnóstico de acidentes cerebrovasculares hemorrágicos, se utilizam 3 métodos de neuroimagem: tomografia computadorizada do crânio sem contraste, angiotomografia cerebral e ressonância magnética do cérebro. A partir dessas provas, é possível diferenciar entre isquemia e hemorragia, localizar os sangrados, suas dimensões e possível desplazamento da estrutura. Se pode detectar malformações arteriovenosas, aneurisma e tumores. Outros exames complementares temos aqui também para facilitar o diagnóstico. Temos a ecografia dupla carótida, um ecocardiograma, monitoramento cardíaco, angiograma cerebral, angiografia por tomografia computadorizada ATC, angiografia ou venografia por ressonância magnética e também a análise de la sangre. Tratamento. As medidas terapêuticas generais têm como objetivo favorecer a viabilidade do tecido cerebral, mediante a adaptação e estabilização de parâmetros fisiológicos. É necessário realizar uma monitoração multiparamétrica contínua durante as primeiras 24 horas de evolução. Manter o paciente em decúbito promo a 30 graus. Manter a saturação de oxigênio superior a 95%, de la forma menos invasiva possível. Manter a temperatura corporal por debaixo de 38 graus. Prevenir convulsões e monitoramento frequente do nível glicêmico capilar. Ademais, é importante manter a pressão arterial média por debaixo de 130 mm de mercúrio e o agente antihipertensivo deve elegir-se em função do perfil clínico. É o mecanismo de ação, os efeitos secundários e a disponibilidade do paciente. Os medicamentos que tomes dependerão do tipo de ACV hemorrágico e dos medicamentos que este está tomando. Por exemplo, se tens uma hemorragia intracerebral e está tomando anticoagulantes como warfarina, podes necessitar medicamentos para controlar os efeitos. Isto permitirá que a sangue coagule e ajudará a detener a hemorragia em tu cérebro. Os anticonvulsivos como fenitoína se usam para prevenir as convulsões. Os antihipertensivos como labetalol se usam para controlar a pressão arterial se é muito elevada. Isso ajuda a evitar mais hemorragias. Os diuréticos como
Manitol pode ajudar a reduzir a inflamação do cérebro. Se tem uma hemorragia subaracnoidea, é possível que debas tomar um medicamento chamado nimodipina por ao redor de 3 semanas depois de haver tenido um acidente cerebrovascular. Este ajuda a que sangue siga fluindo em o cérebro. Se tens AVC hemorrágico, existe o risco de que a hemorragia às vezes forme um bloqueio à medida que coagula, hematoma. Isso pode deter o fluxo normal do líquido cefalorraquídeo ao redor do cérebro e provocar uma acumulação de pressão, uma enfermidade conhecida como hidrocefalia. Se isso sucede, o médico pode sugerir que te hagas uma cirurgia para drenar o líquido excedente. Se tens hemorragia intracerebral em la parte traseira de tu cérebro, ou cerca de la superfície, é possível que necessite cirurgia para drenar o líquido. Sin embargo, isso não é apropriado para todos. Se tem uma hemorragia subaracnoidea provocada por um aneurisma intracraniano, é possível que necessite cirurgia para reduzir o risco de mais hemorragia. É possível que tenha algum tratamento endovascular. Em esse procedimento, o cirurgião passa um tubo através de um pequeno corte em tu ígle para ligar ao aneurisma em tu cérebro. Se colocam pequenas espirais dentro do aneurisma para deter a hemorragia. Como alternativa, é possível que tenha uma cirurgia aberta. Esse procedimento, o cirurgião abre o crânio para ligar ao aneurisma. O cirurgião te indicará que procedimento é indicado para ti. Também, depois do tratamento, a reabilitação do acidente cerebrovascular para o paciente é muito importante, já que o paciente se torna muito débil. Depois de ter um acidente cerebrovascular, é possível que debas volver a aprender habilidades e destreza, aprender novas habilidades e adaptar-se ao dano que causou o acidente cerebrovascular. Isso conosco como reabilitação do acidente cerebrovascular. A recuperação do AVC hemorrágico pode ser difícil de predecir. A maioria das pessoas se recupera maiormente nas primeiras semanas e primeiros meses depois do acidente cerebrovascular. Sin embargo, às vezes a recuperação pode tardar mais tempo. A equipe de acidente cerebrovascular do hospital desenhará um programa de reabilitação para ti segundo tuas necessidades particulares. Este continuará depois de sair do hospital. Tu programa de reabilitação pode involucrar a fisioterapeutas, terapeutas de aula e de linguagem, terapeutas ocupacionais, oftalmólogos, psicólogos, assim como médicos e enfermeiros. Acá sobre a prevenção do AVC, controlar a pressão arterial, se és hipertenso, reduzir a quantidade de colesterol e graxas saturados em tua dieta, deixar de fumar se és fumante, controlar a diabetes se és diabético, manter lá um peso saudável, que não se é obeso, consumir uma dieta rica em frutas e verduras, fazer exercício em forma regular, beber álcool com moderação, se estourar-se, tratar a apneia obstrutiva do sono, evitar as drogas ilegais. Aqui também temos outros medicamentos preventivos, como medicamentos antiplaquetários e os anticoagulantes. E isso é tudo, graças por sua atenção.